como estão? Estão bem? Oi, crianças, como estão? Estão bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou a professora Ruth e nós iremos dar continuidade nesta semana de aprendizado, tá, crianças? Bom, mas antes de nós iniciarmos, eu tenho certeza que todos vocês sabem, desde já, que nós temos um hábito, né, de agradecer ao nosso Deus pelo dom da vida, por tudo aquilo que Ele tem feito a nosso favor, não é isso? Por ter cuidado de nós, nos guardado, nos protegido e nos livrado de todo mal, não é isso, crianças? Então, já se preparem aí para fazer esta oração e, claro, para recebermos as bênçãos antes de iniciarmos a semana de estudo, não é isso? Então, vamos lá? Querido Papai do Céu, muito obrigada. Nosso coração está agradecido por todas as bênçãos que nós recebemos da parte de Ti. Nós te agradecemos pela vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam. Obrigada, ó Deus, por tudo. Continua conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, crianças? Oraram aí? Realizaram a oração? Perfeito. Agora vamos aquecer o nosso corpo? Vamos lá? Estiquem os braços, não é isso? Nós fazemos sempre isso. Levantamos, né, o braço bem forte, né, um pouquinho. Isso, bem devagar para não machucar. E você abaixa o seu bracinho bem de leve. Puxa para trás, bem devagarzinho. Isso. Se você quiser, você pode levantar os braços. Tá? Aqui não vai dar para aparecer na câmera, mas você pode levantar o seu bracinho e pode abaixar bem devagar. E também dá um abraço bem apertado, não é isso? Abraçou? Perfeito! Agora podemos continuar. Então agora, quem lembra aí como é bom dia em espanhol? Tenho certeza que vocês lembram. Como é que é, crianças? Buenos dias! Então vamos lá cantar a canção? Buenos dias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento. E você? E boa tarde. Quem lembra aí? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento. E você? E boa noite, quando nós vamos lá descansar, né? Dormir um pouquinho, ficar tranquilos. Como é que é? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento. E você? Eu espero que todos estejam bem, tá bom? Então vamos lá. Bom, crianças, eu tenho aqui algumas cores e eu quero mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês ainda lembram. Esta cor aqui, ela é chamada de vermelho, não é isso? Nós temos a cor vermelha. O vermelho em espanhol é chamado de rojo. Como é que é? Rojo, vermelho, rojo, vermelho, rojo. Este color é rojo, não é isso? Perfeito. Vamos para a próxima cor. Tenho certeza que vocês ainda lembram em casa. Esta cor aqui, verde, né? Essa cor aqui nós chamamos de verde. Em espanhol, ela é chamada de verde. Verde. Bom, temos também esta outra cor, que eu tenho certeza que muitos gostam aí. Amarelo. E o amarelo em espanhol é como? Amarillo. Amarillo. Certo, crianças? Amarillo. Bom, deixa eu ver outra cor aqui. Essa daqui. Que linda. Essa cor é o azul. E o azul em espanhol é azul. Azul.
azul, azul. Tá, crianças? Muito bem. Podemos continuar. Ai, aqui eu tenho uma cor muito bonita. Essa daqui, ó. Eu tenho essa cor que nós chamamos de roxo, né? O roxo no espanhol é chamado de morado. Roxo, morado. Roxo, morado. Esta cor é morado. Tá, crianças? Color morado. E também eu tenho essas outras cores aqui, tá? Essa aqui é o preto, que chamamos de negro. Preto, negro, preto, negro. Este color é negro. Bem, eu tenho essa outra cor, que todos vocês também conhecem, que é o branco. Branco, 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 branco. Então vamos lembrar agora qual foi as cores que nós aprendemos neste exato momento. Aprendemos não, estamos lembrando novamente, né? Bom, o amarillo. Qual é esta cor? Amarillo, certo? Este é acá, verde, verde, rojo. Este color es rojo, tá? Rojo. Eu tenho aqui o azul, azul, tá, crianças? O branco, esta é branco. Temos negro, muito bem. E temos também o morado. Este color é morado. Perfeito, tá? Agora eu vou perguntar para cada um de vocês, qual a cor que você mais gosta em casa? Ah, maestra, eu gosto mais do vermelho. Você gosta do vermelho? Então, o vermelho nós chamamos de rojo. Rojo, vermelho, rojo, vermelho, rojo, vermelho, rojo. Maestra, eu gosto muito do amarelo. Então, o amarelo ele é chamado de amarillo. Este color acá é amarillo. Amarelo, amarillo, amarelo, amarillo. Lembraram? Muito bem. Maestra, eu gosto da cor verde, gosto muito da cor da natureza. Bom, esse aqui é o verde. Verde, 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 tá? Muito bem. Esse aqui, crianças, essa cor aqui. Branco, branco, né? Você gosta de branco? Perfeito. Maestra, eu gosto do morado. Morado é roxo, né? Roxo, morado. Roxo, morado. Então, crianças, muito bem, lembramos os colores. Então, agora, nós iremos lembrar o quê? Os números. Quem gosta aí dos números? Tenho certeza que vocês gostam, não é isso? E também eu tenho aquela musiquinha, vocês lembram a musiquinha dos inditos? Dos índiozinhos? Vamos lembrar? Antes de eu mostrar os números, eu vou cantar essa canção. 1, 2, 3 inditos, 4, 5, 6 inditos, 7, 8, 9 inditos, 10 en el pequeño bote, 10 en el pequeño bote. Já falamos os 10, né, no pequeno bote, e agora nós vamos falar o contrário. Lembram que é o contrário? 10, 9, 8 inditos, 7, 6, 5 inditos, 4, 3, 2 inditos,
vamos lembrar nos números. Bem, eu tenho esses números aqui e esse número é chamado de zero. Qual é? Zero, tá? Este número é zero. E o outro é esse número uno. Uno. Como é o número? Uno. Este numeral es uno. Muy bien. Uno. Después de uno tenemos el numeral. Temos o numeral 2. Qual é esse número aqui? 2, né, crianças? Numeral 2. Perfeito. E depois do 2 temos o numeral 3. Este número é o número 3. Depois do número 3 temos o número 4. 4, tá? Numeral 4. E também depois do numeral 4 nós temos o numeral, este número aqui é o número 5, tá, crianças? Este aqui é o número 5, certo? Todos estes aqui, numeral 5. Cadê? Vamos passar. Bom, depois do numeral 5 nós temos o número 6, tá? Nós temos o número 6. Ai, tá caindo. Número 6, crianças. Perfeito. Depois do 6 temos o numeral 7. Este aqui, esse é o numeral 7. Después do 7 temos o numeral 8. Después de 8, qual é o número que viene? 9, tá? Esse aqui é o número 9, que chamamos de 9. E se nós juntarmos aqui esses dois números que nós temos aqui, que nós vimos ainda agora, se nós juntarmos esses dois números, o 1 e o 0, nós vamos ter o numeral 10, não é isso, crianças? O numeral 10. 1 e 0, temos o numeral 10, certo? Acordaram os números? Muito bem. Então, agora, crianças, nós vamos lembrar o que também? Os animais. Quem lembra dos nomes dos animais aí? Bom, nós temos alguns animais aqui para mostrar a vocês. Eu tenho certeza que vocês gostam muito dos animalitos, não é isso? Bom, eu tenho este animal aqui e eu tenho certeza que vocês gostam. Ó, esse aqui é um peixe. É isso? Crianças que amam, tem um peixinho no aquário, né? Que é um animalzinho de estimação. O peixe, 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 peixe. Esse aqui é um peixe. Depois do peixe, nós temos outro animal aqui, que eu vou já pegar para vocês rapidão, tá, crianças? É um animal, esse aqui é a girafa. Como é o nome dela? Girafa, 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 girafa. Esta é uma girafa. Muito bem. Temos também este outro animalito que é uma borboleta. E a borboleta em espanhol é chamada de mariposa. Borboleta, mariposa, borboleta, mariposa. Tá bom, meus amores? Esse animal que eu vou mostrar aqui, tenho certeza que todos vocês gostam. Todos mesmo.
um cachorro. E o cachorro em espanhol é chamado de perro, perrito, perro, né? Cachorro, perro, cachorro, perro. É o perro. Muito bem, crianças. Bom, temos o perro. E agora eu vou mostrar esse outro animal. Esse aqui é uma galinha. E a galinha é chamada de gatina. Galinha, gadina. Galinha, gadina. Muito bem. Depois da galinha nós temos esse aqui. Muito bonito. Um pássaro, né, crianças? E o pássaro em espanhol é chamado de pájaro. Pássaro, pájaro, pássaro, pájaro, pássaro, pájaro. Este es un pájaro. Y también nosotros tenemos este otro animalito. Esse aqui é leão, né? O leão é chamado de leão. Leão, 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 leão. Este acá é leão. Tá, meus amores? Continuando, nós temos os outros animais aqui. Temos esse aqui, ó. O cavalo, ele é chamado de caballo. Cavalo, caballo, cavalo, caballo, cavalo, caballo. Muito bem. E nós temos também aqui outro animal. Vamos ver qual é. O macaco, né? Isso. E o macaco é chamado de monomacaco, 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 mono. Este acá é esse macaco. Bom, e também temos um outro aqui. Esse daqui é o jacaré. O jacaré é chamado de iacaré, iacaré. O jacaré é chamado de iacaré, tá, crianças? Jacaré, iacaré, jacaré, iacaré. Lembraram? Muito bem. Temos também aqui outro animal. Para finalizarmos as listas dos animais, nós temos um rato. E o rato é chamado de raton. Rato, raton. Rato, raton. Tá bom, crianças? Então lembramos todos os animais. Eu tenho certeza que vocês gostam de cada um desses animais que nós vimos aqui, né, crianças? Por isso que é interessante que quando nós mostramos as figuras, para que vocês lembrem do nome de cada um deles, tá bom, meus amores? Para não esquecerem. Bem, lembram que nós também aprendemos já no decorrer das nossas aulas, nós aprendemos a falar o quê? Os dias da semana em espanhol, não foi, crianças? Que lindo! Então vamos lembrar agora os dias da semana em espanhol. Bom, assim como no português, crianças, nós também temos os 7 dias da semana. Os dias da semana nós temos domingo, que é o primeiro dia, segunda, o segundo dia, terça, o terceiro dia, quarta, o quarto dia, quinta, o quinto dia, sexta, o sexto dia e sábado, o sétimo dia. Tá certo, crianças? Então nós temos aí os 7 dias da semana. Bom, em espanhol também não é diferente. Nós temos os 7 dias da semana e nós podemos chamá-lo de segunda-feira. Aqui nós sabemos que é lunes. Segunda, lunes. Segunda, lunes. Terça, martes. Terça, martes.
miércoles. Quarta, miércoles. E quinta, jueves. Quinta, jueves. E o outro é sexta, viernes. Sexta, viernes. Sexta, viernes. Sábado, sábado. Domingo, domingo. Tá, crianças? Lembrando novamente. Lunes, lunes. Martes, martes. Miércoles, miércoles. Jueves, jueves. Viernes, viernes. Sábado, sábado. Domingo, domingo. Tá, crianças? Então, nós temos aqui todos os dias da semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Então, nós temos os 7 dias da semana, certo, crianças? Lembrando que os 7 dias da semana, tanto no português quanto no espanhol, ele tem essa diferença, tá? Nós explicamos para vocês já, tá bom, meus amores? Então, podemos continuar o nosso conteúdo? Bem, também nós vamos aprender sobre o quê? Sobre as partes do corpo. Observem que atrás de mim aqui tem as partes do corpo. Então, a maestra só vai tomar um pouquinho de água e ela já volta rapidão, tá? Meus amores, não saiam daí, por favor, tá? Então, crianças, já voltei, estou aqui novamente com vocês e vamos agora lembrar as partes do corpo. Nós aprendemos que nós temos o nosso corpo, né? A cabeça, nós temos as partes que compõem a cabeça, os ombros, né? Os membros superiores e os membros inferiores, tá? Mas nosso objetivo também é conhecer algumas partes principais, porque eu sei que vocês ainda estão iniciando o momento de aprendizado. Nós devemos respeitar o momento de vocês, tá, crianças? Então, nós vamos aqui apenas falar alguns que nós já conhecemos, né? Que nós temos aqui a cabeça, tá, crianças? Observem essa figura e nela é possível observar uma cabeça, não é isso? E na cabeça nós temos ojos, conseguem observar aí? Ojos. Nós temos também o nariz. Depois do nariz, nós temos a boca, tá, crianças? Cabeça, olhos, nariz e boca. E ao lado aqui da cabeça, podemos observar a orelha. Temos uma orelha, né? E a orelha em espanhol é chamada de oreja. Tá, crianças? Aqui, cabeça, olhos, nariz e boca. A cabeça, os olhos, o nariz e a boca. A orelha em espanhol é chamada de oreja. E o ouvido é chamado de ouído. E depois nós temos os ombros, né? Depois dos ombros, nós temos o que, crianças? Nós temos os nossos braços. Os braços, né? Depois dos braços temos as nossas mãos. E depois das mãos, nós temos os dedos. E mãos em espanhol é manos. Manos, tá? É possível ver aqui as mãos, né? Que é manos. E depois nós temos piernas, que são as partes dos membros inferiores, o joelho, que é chamado de rodilha, e os pés. É assim, crianças? Então vamos lá lembrar a canção que nos faz aprender, né? Que nos faz aprender as partes do corpo. Vamos lá? Cabeça,
ombro, rodillas, pés. Bom, eu quero que você toque lá no seu joelho e nos seus pés. A maestra não vai poder fazer isso porque eu tenho que cantar e olhar para a câmera, tá, crianças? Então vamos lá. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeça, olhos, boca e nariz. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Ai, eu acho que eu esqueci alguma parte, não foi? A oreja, é isso mesmo. Vamos de novo. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeça, aí tem a cabeça, né? Olhos, orejas, boca e nariz. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Lembrei! Bom, eu havia esquecido da orelha, né? Mas eu tenho certeza que vocês aí em casa lembraram, não é isso, crianças? E essas são as partes do corpo principais que nós estamos aprendendo, tá, meus amores? Que eu sei que vocês estão aí no desenvolvimento do aprendizado. Como eu falei anteriormente, nós devemos respeitar os passos de vocês, tá? Então agora eu vou pedir para que você aponte aí aonde é a cabeça, muito bem, aqui. Aonde é os olhos? Aqui. E aonde é o nariz? Aqui. E onde é a boca? Aqui. Não é isso, crianças? E os ombros? Aonde ficam os ombros? Lembram aí? Muito bem. Aqui, isso aqui é dos ombros, né? Para poder movimentá-los. E depois temos o quê? Rodillas e os pés. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Cabeças, cabeça, olhos, boca e nariz. Cabeça, ombro, rodillas, pés. Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês se divertiram muito, que vocês ouviram as canções, que vocês tiveram esse momento de aprendizado, não é isso? É muito bom podermos aprender não só no visual, mas também através da música, né? Porque a música nos ensina muito, certo? Bom, só lembrando que nós estudamos hoje, vamos lá? Nós aprendemos hoje sobre los colores. Aprendemos sobre los colores. E depois nós aprendemos sobre los números. Que mais? Números, certo? E depois dos números nós aprendemos sobre os... Cadê? Sobre os animales. Sobre os animales. Certo, crianças? E depois dos animais nós aprendemos sobre os dias da semana, certo? Aprendemos sobre os dias da semana. E depois dos dias da semana, nós outros aprendemos sobre as partes do corpo. Nós aprendemos sobre sobre as partes do nosso corpo, não é isso, crianças? Muito bem. Esses foram os nossos conteúdos da nossa aula de hoje, tá? E nós sempre vamos estar aqui lembrando com vocês esse conteúdo, tá? Para que quando você for fazer a sua avaliação, você já vai saber, né, crianças? Se for para colorir com uma cor, se for para colorir um certo animal, ou pronunciar o nome dele, ou pronunciar o nome de alguma parte do corpo que nós aprendemos, eu tenho certeza que você vai lembrar, certo? Porque vocês são muito inteligentes, não é isso, crianças? E eu tenho certeza que conseguirão ter bastante êxito em tudo aquilo que vocês farão, tá, meus amores? Muito bem. Por hoje, crianças, é isso. Nós finalizamos a nossa aula por aqui. E na próxima semana nós estaremos de volta com vocês, tá, meus amores? Fiquem com
maravilhoso. Que o Papai do Céu abençoe a cada um, a família de todos, proteja e livre de todo mal, tá bom? Então, até a nossa próxima aula!